Olá, terceiro ano, professor Tiago aqui, dando sequência às nossas aulas de matemática. Nós começamos números complexos na aula passada, certo? Dando a cara que o complexo tem e como ele surgiu, né? O porquê da necessidade de ter um novo conjunto numérico, além dos naturais, dos reais, nós temos os complexos. Correto? Hoje nós vamos ver a parte básica das operações entre esses números complexos. Muito bem. Tem uma... A gente já chegou a ver alguma coisa parecida, só que agora é oficializando essas operações, tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês que estão me assistindo aqui nesse vídeo? Vamos estar juntos nas lives, nas aulas online, tá? Porque lá dúvidas são tiradas e boa parte dos exercícios que estão lá no Google Classroom eu estou resolvendo junto com vocês para a gente ir discutindo e sanando dúvidas, né? Que de repente vocês podem estar buscando em outras fontes e tá tudo aqui com a gente mesmo, tá bem? Bora lá. Bom, nós temos, antes de vermos as operações, só enfatizar os dois formatos que nós temos dos números complexos, tá? Dos formatos é esse formato gráfico, que terminamos a aula passada desse jeito, né? Temos uma parte real com um número A e temos uma parte imaginária com um número B. Então, o primeiro formato é esse aqui, que seria formato gráfico, que a gente escreve desse jeito, ó, tá? É um ponto que tem coordenadas A e B. Essa primeira coordenada sempre vai ser real e essa coordenada B sempre vai ser imaginária. E nós vimos o outro formato do número complexo, que é assim, olha, A mais BY. Então nós temos o formato geométrico e essa expressão, né, do número complexo. São essas duas formas. Se for coordenadas A e B, sendo que a primeira coordenada é real e a segunda é imaginária, ou então esse formato algébrico aí, A mais BI, sendo que o A é a parte real e o B, que está ligado ao I, é a parte imaginária. Então vamos ver essas três operações. A primeira delas é a igualdade. Então se eu tiver, por exemplo, um número complexo, tipo x menos 1 mais 4y e um outro número complexo, um Z2, tipo 5 mais 8y. Como é que eu posso igualar? Se eu fizer isso aqui, olha, Z1 igual a Z2, significa que toda a parte real do primeiro complexo vai ter que ser igual à parte complexa do segundo. Que no caso, ó, se eu tiver um Z1 assim, olha, A, B, e um Z2, C e D, para que esses dois complexos sejam iguais, significa que o A tem que ser igual ao C e o B, viu? As partes reais A e C tem que ser iguais, para esses dois complexos serem iguais. E as partes imaginárias também, B e D. Tudo bem? Então, bora aplicar aqui, para nós, essa igualdade. Deixa eu colocar essa condição aqui. Muito bem, no Z1, qual é a parte real? É x menos 1. Então, bora escrever x menos 1, escrever de azul. Então, x menos 1 tem que ser igual à parte real do segundo número complexo, que é 5. Resolvendo isso aqui, manda esse menos 1 para lá somando, descobri que o x é 6, para esses dois complexos serem iguais. Bora ver a parte imaginária. A parte imaginária no Z1 é 4y e a parte imaginária do Z2 é 8. Bom, quando eu passo esse 4 dividindo, vou descobrir que o y vale 2. Se comparar a parte real do complexo, parte imaginária. Esse foi nossa definição e exemplo também.
Segunda operação que nós temos é a adição. Imagina que nós temos dois complexos aqui. Deixa eu colocar aqui. Um complexo Z1 é 2 mais 3i. E um segundo, um Z2 é 4 menos 5i. Como é que seria a soma desses dois números complexos? Tipo Z1 mais Z2. Bom, de novo, né? Se eu tenho um complexo 1 de formatos de coordenadas A e B e um complexo 2 de coordenadas C e D, a soma desses dois, ou seja, Z1 mais Z2, eu tenho que somar as partes reais, tá? E somar as partes imaginárias, B mais D. Somo todas as partes reais, só posso operar entre eles, né? Assim como a gente falava assim na equação do primeiro grau, a gente não mistura laranja com maçã, ou seja, os elementos que tinham x, a gente somava com o elemento que tinha x. Quem não tinha x, somava com quem não tinha x. Muito bem. Então, bora ver como é que isso funcionaria para nós, aqui. Somando as partes reais. Então, Z1 mais Z2 vai produzir um outro complexo Z3, né? Somando as partes reais, 4 mais 2 dá 6. Simplesmente isso. Somando as partes imaginárias, 3 mais menos 5. Então, é 3 menos 5. Vai dar menos 2. Menos 2i. Então, é assim que funciona a adição. Lembre que também, se formos analisar soma, se eu tiver com a subtração aqui, é do mesmo jeito. Só que, lógico, o do mais vai ser o menos, correto? Se eu quisesse, por exemplo, Z1 menos Z2, né, eu ia pegar a parte real do primeiro menos a parte real do segundo, tá bom. E o outro? Parte real do primeiro menos a parte imaginária do segundo. Certo? Então, olha aqui como é que ficou. Ficou menos 2, pegando Z1 menos Z2. E aqui, 3 menos menos 5, menos menos 5 vai dar mais 5. 3 mais 5, 8. Então, deu 8i. Tá? É a mesma operação, só que a gente só tem que nos atentar com essa questão da multiplicação e da divisão. Perdão. Só tem que atentar com a questão do sinal. Muito bem? Então, essa seria a ideia. Na aula que vem, nós vamos colocar a ideia da multiplicação, tá? Porque a gente precisa de um fator que é a unidade imaginária, como é que nós operamos, tá ok? Mas é simplesmente isso. Então, abraço para vocês, dediquem nos exercícios ali no Google Classroom, tá? Espero vocês na aula online, tá bom? Abraços!